Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Pai. Agora nós estamos aqui com o Adam, o nosso amigo ilustre, o cara das profecias. E nós estamos aqui, essa é a parte 2 do nosso vídeo. Se você caiu de paraquedas ou se você não viu o nosso vídeo do episódio 9, qual nós colocamos o nome de O Resgate, ou O Grande Resgate, né? Nós fomos avisados. Volta lá no episódio 9 para que você não fique perdido com os assuntos que nós vamos falar aqui. E aí, Adam, seja bem-vindo mais uma vez e vamos dar início, né, a essa parte B que vai ser sensacional. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez aí, Fabrício, ao convite, né? Obrigado para você que está aí também nos acompanhando, que seja para a honra e glória de Deus. Como o Fabrício mencionou, para que vocês consigam aí compreender a sequência do nosso bate-papo, do nosso estudo de hoje, volta lá e assiste o episódio anterior aí, né? Mas de qualquer forma, Fabrício, como uma didática que os professores usam muito, né, é sempre fazer uma breve recapitulação e avança no assunto. Na próxima aula, uma breve recapitulação e avança no assunto. Então hoje a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai fazer uma breve recapitulação do assunto passado e a gente avança aí no assunto, ok? Mas hoje eu gostaria de fazer algo diferente também já de início. Eu vou lançar aqui uma problemática para que você fique aí pensando durante aqui o nosso bate-papo e no final essa problemática ela vai ser solucionada, ok? O Sérgio hoje está aqui nos auxiliando, né, por detrás das câmeras aí, nosso filmmaker aí, e a gente ficou pelo menos aí uns 30, 40 minutos aqui montando os equipamentos, montando o cenário, e a minha pergunta é, Fabrício, só nesses 30, 40 minutinhos que nós ficamos aqui ajustando os equipamentos, quantas milhares de pessoas nasceram? Uma mãe gestante que estava ali em trabalho de parto e nasceu um novo bebê. Neste momento que eu estou falando com você, certamente tem uma mamãe dando à luz a um bebê. Quantas milhares de pessoas nasceram só nesses 30, 40 minutinhos que estamos aqui? São muitas, né? Muitas, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque o texto bíblico que me fez pensar muito nesse assunto vai ser a pergunta de agora. Mateus 24. Você que está em casa também, apanhe a sua Bíblia e dê uma olhadinha e você vai entender aqui o link com as milhares de pessoas nascendo. Mateus, capítulo 24, um livro escatológico no meio aí dos evangelhos, né? Mateus 24 é uma parte profética aqui no meio dos evangelhos. Mateus 24, 14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E eu ficava muito intrigado, Fabrício, porque esse verso diz que quando a palavra de Deus for pregada a todas as nações, a todas as pessoas, então será o segundo advento de Jesus que nós cristãos tanto aguardamos. Mas eu ficava me questionando, puxa vida, nasce milhares de pessoas todos os dias e o número de conversão é muito menor do que o de nascimento. Por exemplo, para a gente oferecer um estudo bíblico de repente para uma pessoa, até essa pessoa aceitar a palavra de Deus, entregar a sua vida a Cristo Jesus, muitas vezes demora meses, até anos. E nesses anos que uma única pessoa muitas vezes demora para se converter e entregar a vida a Jesus, quantas milhares de outras pessoas nasceram? Neste minuto que eu estou falando com você, uma mamãe está dando à luz. Então parece que essa conta não bate, é desproporcional, nasce mais pessoas do que se converte. E a sensação que o Adam tinha é que humanamente era impossível esse verso de Mateus 24,14 se cumprir. O evangelho pregado a todas as pessoas, então Jesus volta. Entende? Então essa a matemática parece que não bate, né? Parece que não bate. Então essa é a problemática que no final do nosso bate-papo a gente vai ver aqui como vai ser a solução bíblica e divina para que o Evangelho de fato seja pregado a todas as nações e então o advento de Cristo aconteça, ok? Olha aí essa problemática, hein? Será que é possível? Muito bem, fique até o final, nos acompanhe aí que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fabrício, então, uma breve recapitulação. No episódio passado, nós entendemos um pouquinho o motivo do grande conflito. Muitas vezes nós somos levados a pensar que o grande conflito entre o bem e o mal é uma medição de forças. Mas a gente viu que não, porque Deus é infinitamente mais forte do que Satanás.
Então, a gente entende que o grande conflito entre o bem e o mal não é uma medição de forças, mas sim uma questão judicial, uma questão de caráter, ok? Foi feita, antes mesmo da criação do Éden, lá na corte celestial, no céu, foi feita uma acusação a Deus o Pai, YHWH. Foi feita uma acusação, e essa acusação também tem que ter um desfecho em corte celestial, ok? E essa corte celestial tem data marcada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Porém, entre a acusação que foi feita em corte e o desfecho também em corte, no meio dessas duas cortes celestiais está o planeta Terra e nós, seres humanos. E Deus, então, ele faz algo muito didático para nos explicar o motivo do grande conflito e qual é o nosso papel no meio desse grande conflito. Então, lá no período de Moisés, ele faz algo miraculoso, Deus faz, no meu ponto de vista. Ele abre as cortinas celestiais e mostra para Moisés a corte celestial, onde está tendo todo esse embate, toda essa questão judicial. Então agora ele dá um projeto para Moisés, um projeto com medidas, com cores, com materiais. E ele fala assim: Moisés, aqui é o real no céu, mas eu estou te dando um projeto e faço uma cópia da corte celestial, faço uma cópia do tabernáculo celestial, do santuário celestial, e estude, filho, toda a logística, todos os componentes, os utensílios, porque é dessa maneira que eu elaborei o plano do resgate, o plano da redenção para a raça humana que caiu em pecado. Olha que interessante. Então a gente começa a perceber que essas três partes, que é dividido esse tabernáculo terrestre, é a mesma do santuário celestial. E é a logística que Deus escolheu explicar para a raça humana como seria dado esse desfecho do resgate. E a gente viu que esse santuário terrestre, ele tinha o primeiro compartimento, que é o pátio, onde era morto aquele cordeirinho, que simbolizava o verdadeiro cordeiro, que é Cristo Jesus, que um dia viria morrer pela raça humana. Isso no passado, para nós já aconteceu, ok? Então, a gente vê que o segundo compartimento é uma tenda dividida em duas partes: o lugar santo, onde ministrava o sacerdote, e o lugar santíssimo, onde ministrava o sumo sacerdote. A gente começa a entender que Cristo Jesus parcialmente já cumpriu todo esse desfecho nessa linha do templo do santuário. Por exemplo, no pátio era morto o cordeirinho que simbolizava Cristo Jesus. Porém, Cristo Jesus, agora, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu. Agora, a segunda etapa desse plano da redenção é Cristo Jesus ministrar um lugar santo como sacerdote, depois um lugar santíssimo como sumo sacerdote, depois o desfecho de Rei dos Reis, vindo para o segundo advento e buscar a raça humana para a eternidade. Olha que interessante isso. Mas a pergunta que eu vou lançar já de início, Fabrício: no episódio passado, nós conseguimos entender o santuário celestial, e lá nós vimos ali a ministração de Cristo Jesus no Santo e no Santíssimo. Porém, nós não identificamos o pátio nesse santuário celestial. Será que o santuário celestial tem um pátio assim como o santuário da terra? Olha aí, olha aí. Olha que interessante essa pergunta, né? A gente conseguiu entender, Sérgio, no episódio passado, que Jesus veio à Terra, morre no ano 31, depois ficam os discípulos todos eles vão sendo martirizados, mortos pela palavra de Cristo, e resta João, o último dos discípulos, que lá por volta do ano 90, o ano 100, ele é preso na ilha de Patmos, onde Deus concede a ele toda a visão do livro de Apocalipse. Então todo o livro de Apocalipse, ou de Revelação, ele tem um desfecho no santuário celestial que foi dado a visão para João. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse pátio, se tem ou não tem um pátio no santuário celestial. E agora convido você também a abrir aí a sua Bíblia em Apocalipse ou Revelação, capítulo 11. E olha só que interessante o que diz. Apocalipse capítulo 11 menciona assim. Qual é o título aí na tua, Fabrício? Deixa eu ir aqui que eu dei uma demorada para achar o endereço. Capítulo 11. 11, número 1. Isso. Ordens para medir o santuário de Deus. Olha o meu interessante. título. O título aí, né? A minha é a mesma situação. Ordens para medir o santuário, o tabernáculo, né? Ou até essa corte celestial. Então agora na visão tem esse acontecimento. E diz assim o verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Se eu pudesse traduzir para os dias de hoje, Fabrício, eu diria assim: ele recebeu a ordem de pegar uma trena. Uma trena. Ou aquele antigo metro, né? O antigo metro, muito bem. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram.
né, a parte do santo e do santíssimo. Porém, o verso 2 diz assim: mas deixe de fora o átrio ou o pátio, o exterior do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses, para calçarem o pé na cidade santa. Olha que interessante. Ele deu uma data ali, né, já. A gente começa a ver, Fabrício, que o santuário celestial de Deus, esse que João contemplou em visão, no capítulo 4, ele passa do lugar santo para o santíssimo em visão, porém em nenhum momento a gente vê o pátio, assim como no santuário da terra, porque o santuário celestial... Que eles chamavam também átrio, né? Átrio, exatamente, o pátio. Se a gente pudesse traduzir, Fabrício, o pátio do santuário celestial, que é o verdadeiro, é o próprio planeta Terra. Olha que interessante isso. É o que o verso 11 que nós acabamos de ler diz. Foi dado aos gentios para que pisassem, a raça humana para pisar. O verdadeiro santuário celestial que se encontra no céu tem como o pátio o planeta Terra. Assim como no santuário terrestre, aquele que era uma cópia, ele tinha um altar de sacrifício onde era morto o cordeirinho. E agora eu te pergunto, Fabrício, no verdadeiro santuário, onde o pátio inteiro do planeta Terra é esse pátio, onde é esse altar de sacrifício? O próprio Monte do Calvário. O próprio lugar onde Cristo Jesus foi ali crucificado representa ali o altar de sacrifício onde o cordeirinho lá no passado era imolado, era morto. Olha que interessante, a gente começa a perceber, Fabrício, que a logística do plano da redenção se dá no desfecho do nosso entendimento do santuário terrestre. O pátio onde o verdadeiro cordeiro morre, agora o lugar santo e o santíssimo. Mas é algo muito interessante também, Fabrício. Nesse santuário terrestre, Deus ele concede as 7 festas. Lembram-se vocês, lá em Levíticos 23, fala um pouquinho sobre as 7 festas. Deus ele pede para que Moisés não apenas faça esse santuário, mas que a gente entenda o santuário e entenda também essas 7 festas. Por exemplo, a primeira das 7 festas, depois você pode conferir em casa, em Levíticos capítulo 23, a primeira das festas era a festa da Páscoa. E muitas vezes nós somos levados a pensar que quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, aquela data foi uma coincidência ser justamente no dia da Páscoa. Mas não, a Páscoa já havia sido comemorada há mais de 1000 anos, desde o êxodo do povo lá do Egito. Então veja que interessante, a partir daquele momento lá da saída deles do Egito, eles já vão praticando a liturgia de todo dia 14 de Nisan. Nisan era o calendário judaico, o primeiro mês Nisan do calendário judaico. Todo dia 14 já era comemorada a Páscoa bíblica, não a Páscoa moderna, com chocolates e ovinhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ok? É bom deixar explicado. Há mais de 1500 anos, desde o Egito, já era comemorada a Páscoa. Quando chega na sexta-feira em que Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, justamente no dia 14 de Nisan, não foi coincidência, foi providência. O verdadeiro Cordeiro agora morre justamente no dia da Páscoa. E até te cortando, mas eu acho que é algo bem legal. É algo que me deixou muito abismado, assim, foi isso. Quando nós começamos o nosso estudo, como eu falei, na parte A ali, foi quando você falava sobre isso, que tudo, Jesus não deu que nem diz aí no mundo hoje, um ponto sem nó. Foi tudo certinho, né? Foi tudo para cumprir. Planejado. É, tudo planejado, não é algo, por que foi tal dia, que nem você está entrando. Então, tudo Exatamente. Tem Por isso que quando a gente uma logística. Né? Essas 7 festas, a gente começa a entender o desfecho daquela corte celestial que nós abordamos no tema passado. Cristo Jesus, não por coincidência, mas por providência, morre justamente 14 de Nisan, no dia da Páscoa, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. A próxima festa a ser comemorada é a festa dos pães ázimos, onde o pão sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado, então o pão sem fermento tinha que descansar no dia dos pães ázimos. E não porque sou adventista, né? Mas Cristo Jesus descansa no dia 15, dia de festa dos pães ázimos, justamente no sábado, o Shabá, que é o dia do descanso. Então veja que nada acontece por acaso. Cristo Jesus descansa no sábado, o dia do descanso, na sepultura, porque Ele representa o pão sem fermento ou o corpo sem pecado, justamente no dia dos pães ázimos. Coincidência? Não, providência. A próxima festa, 16 de Nisan, festa das primícias, onde o molho das primícias tinha que ser consagrado ao Pai, para que toda a seara também fosse abençoada.
É muito longo só o assunto aqui das primícias, mas a gente vê que Cristo Jesus, ele consagra as primícias ao Pai para que a seara fosse abençoada também no dia das primícias. E ele é a primícia aqui, dos mortos. Mas não vou ler por questão de tempo, mas você que está em casa, 1 Coríntios menciona que Cristo Jesus, no primeiro dia da semana, nós conhecemos como domingo, mas biblicamente não tem esse nome. O primeiro dia da semana, que é o domingo conhecido para nós, é justamente o dia que Cristo Jesus ressuscita. Porque ele tinha que ressuscitar no domingo, porque era o dia das primícias. E ele, conforme Coríntios menciona, 1 Coríntios fala que ele ressuscita como a primícia dos mortos. Olha que maravilhoso isso. Então, quando a gente começa, Sérgio, a entender essas 7 festas, Deus ele está explicando de uma maneira muito didática para nós o plano do resgate, o plano da redenção, e Cristo Jesus cumprindo todas as fases desse plano. Por isso, eu falo para você que está em casa, quando Cristo Jesus vence na cruz do Calvário, foi algo surreal, foi uma vitória incalculável. E quando Cristo Jesus ele ascende aos céus, depois da sua morte, ele não está lá no céu, sentadinho nas nuvens, tocando harpa com os anjos, ele está fazendo um santo serviço, ele está dando a continuação e a sequência dessa logística. O santuário da terra perdeu a validade na cruz do Calvário. Por isso hoje nós não matamos mais cordeirinho, porque o verdadeiro já morreu. Mas toda essa logística... E é também algo se falar que você sempre fala, uma lei cerimonial e a lei, uma delas é abolida, a outra não, que tem gente que quer abolir tudo, né? Exatamente, até vamos fazer um parênteses aqui agora para explicar isso que o Fabrício mencionou. Até eu estou batendo um pouquinho mais nessa tecla, Fabrício, porque da última vez o menino que ganhou o sorteio, depois do podcast ele fez uma pergunta que eu falei assim, olha, realmente... Talvez a gente precise abordar esse ponto para que não fique dúvida na mente das pessoas. Mas eu vou abrir aqui um parênteses, como você mencionou, sobre a lei cerimonial e a lei moral. Na palavra de Deus, existem pelo menos umas 4 leis, 4 tipos de leis. Leis cerimoniais, leis morais, leis civis, leis de saúde. Então são vários tipos de leis, Sérgio. Eu não posso pegar todas essas leis, colocar no liquidificador e bater todas juntas, processar todas juntas. Não. A gente precisa fazer separação dessas leis. Muitas vezes... as pessoas mencionam assim, não, a lei foi abolida na cruz do Calvário, perdeu validade. Será, Fabrício? Qual lei foi abolida na cruz do Calvário? Por exemplo, a lei cerimonial que aqui nós estamos comentando, que tinha que ser morto um cordeirinho, que simbolizava Cristo, que viria morrer por nós. Essa lei cerimonial, ela foi abolida na cruz do Calvário, de fato, porque o verdadeiro cordeiro veio e morreu por nós. Não faz mais sentido eu e você matar cordeirinho, porque a lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral é um outro tipo de lei. Qual é a lei moral? A lei moral a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, são os 10 mandamentos, porque essa lei moral, ela fala do caráter de Deus. O nosso Deus, né, conforme os 10 mandamentos, ele não aceita que adorem outros deuses com letra minúscula, que são deuses falsos. Ele não aceita que tome o nome dele em vão, ok? Ele não aceita que a raça humana adultere, mate, desrespeite. Então isso não pode ter sido abolido, Sérgio. Por quê? Se eu falar que os 10 mandamentos foram abolidos na cruz do Calvário, então eu estou dizendo assim, então depois que Cristo morre na cruz, eu tenho direito então de matar e roubar? Eu tenho direito de adulterar, trair a minha esposa? Porque os 10 mandamentos foram abolidos na cruz do Calvário? Não, isso não faz sentido. A lei moral, ela é eterna. Eterna, porque fala sobre o caráter de Deus. O que foi abolido na cruz do Calvário foi a lei cerimonial, sobre circuncisão e algumas outras rituais questões. ali, né? Exatamente. Leis de saúde, a gente vê em Levítico sobre o tipo de alimentação e assim por diante. Leis civis, o próprio Cristo Jesus dá a César o que é de César. Ponto final, essa é uma lei civil. Isso serve para os dias de hoje. Eu não posso infringir uma lei de trânsito hoje aqui, furar um semáforo, porque eu não vou estar dando um bom testemunho do meu cristianismo. Agora a gente tem que entender que se essa lei civil ela vai contra os meus princípios com Deus da lei moral, aí sim. Por exemplo, a gente tem que entender muito, Fabrício, a questão de cultura versus princípios. Nós temos princípios, porque somos cristãos, seguimos a Cristo. E algumas situações, a cultura, ela bate de frente com os princípios. Por exemplo, existem algumas culturas que você precisa adorar animais. Algumas culturas dizem que você pode ter mais de uma esposa. Isso vai contra os princípios de Deus.
Então a cultura não pode estar acima dos meus princípios. Os princípios sempre têm que estar acima de tudo, meus princípios. Porém, existem algumas culturas que não interferem nos nossos princípios. Por exemplo, nós aqui do Brasil, nós temos uma cultura, um costume de comer feijão, que não são todos os países que comem feijão. Comer feijão, a nossa cultura brasileira, isso interfere nos princípios com Deus? Não. Não. Agora, se a minha cultura diz que eu tenho que adorar uma vaquinha, por exemplo, interfere nos princípios, porque os princípios, através dos 10 mandamentos, lei moral diz que eu só devo adorar o Deus vivo, YHWH, o Deus da Bíblia, Cristo Jesus e Espírito Santo, ok? Dado então esse parênteses aqui, a gente volta para o nosso contexto. A gente viu então que esse santuário terrestre é uma linha do tempo, uma explicação didática de Deus, como se vai dar o desfecho desse grande conflito e a volta de Jesus. E como nós seres humanos devemos nos comportar e reagir referente a essas questões, ok? Então é muito interessante, Fabrício, a gente entender essas 7 festas. A Páscoa, que foi cumprida através de Jesus, pães asmos, primícias. Depois a gente vê ali, por exemplo, a próxima festa sendo a festa do Pentecoste. A própria palavra Pentecoste fala penta, 50 dias. Depois desses 50 dias foi inaugurado o verdadeiro santuário celestial. A gente sabe que Cristo Jesus passou 40 dias na terra, depois os discípulos ficaram 10 dias confinados ali, e só depois desses 10 dias, com os 40 que somam os 50, é que cai o Espírito Santo em forma de chuva temporã, o derramamento do Espírito Santo que acontece no Pentecoste. Por que isso acontece de fato no número 50 de dias? Porque é o Pentecoste celestial, é Cristo Jesus inaugurando o santuário celestial. Veja que Cristo Jesus não está lá sentado nas nuvens tocando harpa. Essa logística do santuário terrestre, Deus nos ensinou para a gente entender o que aconteceria no verdadeiro, que é o celestial. Depois do Pentecoste, por exemplo, vem as trombetas. Lá no santuário terrestre, a festa das trombetas anunciava o dia do juízo. Por exemplo, as trombetas eram tocadas 10 dias antes do Yom Kippur, que é a próxima festa. Por quê? O Yom Kippur nada mais é que o dia do juízo. Se a gente voltar para o santuário terrestre e entender, Deus dizia assim, olha, durante esse ano inteiro vocês têm que vir até o santuário, fazer toda a logística que a gente conhece, mas nesse dia que é o dia do juízo, vai ser um dia muito especial. Mas para que você não seja pego de surpresa no dia do juízo, porque eu sou Deus, um Deus de amor, e não quero que você se perca, mas que você se salve, eu vou fazer algo muito interessante. 10 dias antes do dia do juízo, eu vou anunciar trombetas. Então você ia acordar no dia 1º com um som de trombeta. Você acorda assim, uau, daqui 9 dias é o dia do juízo, eu preciso me ajustar com Deus, preciso pedir perdão, eu preciso me reconciliar com Deus. 2º dia, trombeta. 3º dia, trombeta. 4º dia, trombeta. Era impossível, Fabrício, no dia do Yom Kippur, 10º dia do 7º mês do calendário judaico, você chegar no dia do juízo assim, Sérgio, dizer assim, uau, hoje é o dia do juízo, eu fui pego de surpresa, eu tinha esquecido o dia. Não. É todo um cuidado que Deus teve. Cuidado de Deus. E agora eu pergunto, se essa logística Deus fez na terra, será que no verdadeiro, que é o celestial, Deus não vai ter feito também os toques das trombetas, não audível, mas de maneira didática, para nos avisar que, olha, filho, o dia do juízo está próximo. Olha que interessante isso. Depois do dia do juízo vem o Yom Kippur, que é o dia do juízo final. Por isso, Sérgio, no episódio passado a gente mencionou muito. É muito importante a gente pregar, a gente deve pregar sobre um Deus de amor. Porque isso é verdade, Fabrício. Mas esse mesmo Deus de amor também é um Deus de justiça. E o seu juízo vai chegar. Qual das duas informações é mais importante? Um Deus de amor ou um Deus de justiça? Lembra o nosso exemplo da tesoura? Qual das duas lâminas de uma tesoura é mais importante? A de cima ou de baixo? Se a gente tirar uma das lâminas, a outra não faz sentido. Então eu não posso pregar só que Deus é amor, porque a mensagem fica incompleta. Também não posso cair para o extremo de pregar de um Deus só justiça, porque Ele também é amor. Então as duas mensagens se completam. Porém, é um pouco mais desafiador pregar de um Deus de justiça, porque a gente está indo na contramão do que as pessoas querem ouvir. Seria muito mais confortável, Sérgio, eu chegar num culto, numa igreja, numa missa, numa reunião, e ouvir que apenas Deus me ama, que está tudo certo, é só seguir a vida, que Deus é amor. Receber uma mensagem de autoajuda, massagear o meu ego, é bom isso, todos nós gostamos, mas é um pouco desconfortável quando eu ouço a mensagem que, olha, filho, esse mesmo Deus que te ama, para o seu bem, você precisa mudar algumas coisas na sua vida.
Isso é desconfortável. Eu ainda não sou pai, Fabrício, você vai poder explicar isso melhor. Mas o teu filhinho, você não coloca algumas regras nele? Não porque você não quer o bem dele, pelo contrário. Quando você fala assim, filho, não coloque o dedo na tomada. Filho, não coma açúcar puro da lata. Você não está falando isso porque você não quer o bem do seu filho, pelo contrário. Esse é o papel, essa é a finalidade dos 10 mandamentos. Nós não somos salvos pela lei, ok? A lei, ela nos ajuda a entender a maneira que Deus nos protege de algumas coisas. Quando Deus fala assim, filho, não adultere, Ele está me protegendo, Ele está protegendo o meu casamento, um relacionamento sadio. Olha que interessante essa visão, e isso reflete o céu. Então, Sérgio, quando a gente começa a entender essa logística do santuário terrestre, a gente vê a perfeição celestial nesse grande conflito. Olha que interessante, né? Show de bola. Mas, Fabrício, a gente não vai fugir da nossa problemática do início, né? Sim, com certeza. Agora, eu vou chamar vocês aqui para Apocalipse de novo, e vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui, né? No episódio passado, a gente viu que no capítulo 1 de Apocalipse, João é arrebatado em visão para o lugar santo, e vocês vão ver como os assuntos agora vão se encaixar como um quebra-cabeça no final, dando a resposta do início ali do nosso bate-papo. No capítulo 2 e no capítulo 3, nessa visão, João ele vê Cristo Jesus entre os candelabros, que o verso 20 fala que os candelabros são as igrejas lá do passado, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. Então era Cristo Jesus entre as igrejas, advertências literais para aquela época, mas de maneira simbólica, Cristo Jesus rasgando os séculos em todos os períodos do seu povo, o remanescente na história, desde o ano 100 ao ano 313, até 538, 1517, 1798, 1844, pegando ali o período da última igreja, Laodiceia, que nós nos encontramos até a volta de Jesus, rasgando 2022 para frente. Então, capítulo 1, 2 e 3 é Cristo Jesus entre os candelabros. Capítulo 4 de Apocalipse já é a visão agora do trono de Deus. Passam-se as 7 igrejas e agora João contempla o trono de Deus, porque ele já está na visão no céu. Capítulo 5, João contempla aquele desfecho de Deus o Pai com o livro na mão, não podendo abrir. Porém, aparece o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, que adquiriu o direito legal, judicial, na cruz do Calvário, para pegar os livros da mão do Pai, que é o ser acusado, e dar o desfecho. Quando a gente vai para o capítulo 6, agora é a abertura desses livros. A abertura desses livros, que é o próprio Cordeiro que faz. E aqui eu vou abrir mais um parênteses pequeno. Quando a gente fala dos selos, que são os 7 selos, muitas vezes a gente fica confuso, porque no meio dos selos tem cavalos, Sérgio. Né? Tem o cavalo preto, amarelo, branco e vermelho. Porém, às vezes a gente é levado a pensar que são 4 cavalos e mais os 7 selos. Mas não, Sérgio. Dentro dos 7 selos, os 4 primeiros selos são 4 cavalos, que num outro momento a gente aborda esse assunto, mas só para a gente encaixar. Lembram-se vocês que no episódio passado a gente falou dos 4 principais ciclos de 7. 7 igrejas, as que a gente já mencionou, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Os selos, que nós estamos abordando hoje, 7 selos, 7 trombetas, 7 últimas pragas. Os 4 principais ciclos de 7. Dentro desses 4 principais ciclos existem outros ciclos, 7 trovões, 7 reis e assim por diante. Mas esses são os 4 principais. O que nós estamos abordando hoje são os selos. E olha só que interessante, Sérgio. Depois que passa o primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são os 4 cavalos, que é um outro assunto também, vem o 5º selo, que ele aborda um pouquinho sobre os mártires, uma classe especial de pessoas que entregaram suas vidas por Cristo Jesus, e aí vem o 6º selo, que é o desfecho do nosso bate-papo de hoje. O 6º selo diz assim, Apocalipse capítulo 6 e o verso 12. Lembrem-se que é o próprio Cordeiro, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, abrindo esses selos. Nada mais é, Fabrício, do que esses selos, o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Mas lembram-se vocês no livro de Daniel, quando Daniel ele fala sobre um livro selado, Daniel chega a ficar doente, porque ele tem a visão, ele quer entender aquele desfecho, ele quer entender, ele fica doente, Deus fala assim para Daniel, assim, Daniel, fique tranquilo, meu filho. Essas palavras, essas profecias, não é para o teu tempo, que vivia lá no período de Babilônia, é para o tempo do fim. E Daniel descansou, ficou tranquilo, porque aquelas profecias não eram para o tempo dele,
eram para os nossos dias, para o tempo do fim. E eu creio, assim como você, Fabrício, que nós, 2022, nós estamos vivendo no tempo do fim. A nossa geração é uma geração privilegiada. Nós vamos contemplar o segundo advento de Cristo Jesus, muito em breve. Olha que interessante. Amém. Isso. O sexto selo diz assim: vi quando o cordeiro, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isso aqui, Fabrício, quando a gente vai na história, 1755 aconteceu um grande terremoto em Lisboa, depois aqui o escurecimento do sol, e na Nova Inglaterra, em 1780, também aconteceu a queda das estrelas, depois aqui a lua toda em sangue, em 1833, nos Estados Unidos, aconteceram fatos muito naturais muito semelhantes do que a palavra de Deus aqui descreve. Porém, o que me chama muita atenção é o verso 14, e o verso 14 diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Olha só que interessante, consegue imaginar, Fabrício, o céu se desenrolando como se indo embora? Isso é surreal, não entra na minha mente como isso vai acontecer, o céu se desenrolando e indo embora. E quando Deus fala que todos os montes e ilhas vão ser movidos de seus lugares, Deus ele não está exagerando. De fato, todos os montes e ilhas vão ser mexidos. Eu não vou precisar chegar e falar para você assim: Fabrício, você viu lá no Facebook, na internet, que teve um terremoto em tal lugar? Não. Ninguém vai precisar contar essa notícia para ninguém, porque todos vão sentir a terra se mexendo debaixo dos seus pés, vendo o céu se desenrolando e indo embora como um pergaminho, algo sobrenatural, algo surreal. Neste contexto, Fabrício, é que se cumpre aquele Mateus 24,14, porque hoje a nossa pergunta do início do nosso bate-papo foi: nascem mais pessoas do que se convertem? Hoje Fabrício precisa ir lá oferecer um estudo bíblico para um amigo dele, de repente fazer todo o discipulado com esse amigo, para de repente ele entregar a vida para Jesus, mas em todo esse processo milhares de outras nasceram. Como fica essa questão? Nós precisamos pregar o Evangelho, essa é a nossa missão. Porém, Deus não depende de nós. Eu não vou cruzar meus braços aqui e falar assim: eu não vou pregar o Evangelho, então Jesus nunca vai voltar porque eu não quero isso. Não, a despeito... Vou retardar. Exatamente. A despeito do que eu quero ou não quero, Jesus voltará. Acredite você ou não na volta de Jesus, Ele voltará. Ajude você na pregação do Evangelho ou não, Jesus voltará. Olha que forte isso. Forte. Neste contexto em que o mundo inteiro vai estar sendo chacoalhado, diz assim, o verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo ser livre se esconderão nas cavernas dos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E olha a pergunta final: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Chegou o grande dia do advento. Nesse dia tão terrível, tão assustador, que Deus vai chacoalhar o planeta Terra, o mundo vai olhar para os lados e vão dizer assim: uau, o que é isso que está acontecendo? As pessoas vão estar assustadas. Neste contexto, Fabrício, as pessoas vão lembrar. Eu lembro do Fabrício, do Adam, do Sérgio. Eles eram meio malucos, estudavam as profecias. Eles devem ter as respostas para as minhas perguntas. Neste momento é o alto clamor: sai dela, povo meu. É chuva serôdia caindo, é o derramamento do Espírito Santo caindo com intensidade ao mesmo tempo. Neste momento vai se cumprir Mateus 24,14, e o Evangelho vai ser pregado a todas as nações, porque Deus vai chacoalhar o planeta Terra. As pessoas agora vão vir até os cristãos e vão dizer assim: ei, você cristão que estuda a palavra, você deve ter as respostas para as minhas perguntas. E agora eu tenho uma pergunta para você que está em casa: será que nesse grande dia em que Deus chacoalhar o planeta Terra de maneira sobrenatural, será que eu e você vamos ter as respostas para essas pessoas, ou nós vamos estar tão assustados quanto elas? Olha que pergunta forte. Por isso que o dia da preparação é agora, é hoje. Eu sempre menciono assim, Sérgio, que eu e você, nós não precisamos e não devemos ter medo das profecias e das turbulências que ainda estão por vir. Nós não precisamos ter medo dessas coisas que vão acontecer. Nós temos que ter medo do que nós estamos fazendo com a nossa vida agora,
Porque o que nós estamos fazendo com a nossa vida agora, no hoje, vai determinar o nosso livramento de Deus no futuro ou não. Porque a palavra de Deus que menciona sobre essas coisas terríveis que infelizmente ainda estão para acontecer, Fabrício, é a mesma palavra que diz que os filhos de Deus serão protegidos por algo sobrenatural. Nas 7 pragas, muitas coisas terríveis vão acontecer. O sol vai aquecer 7 vezes mais, vai faltar água, coisas terríveis vão acontecer. Mas a palavra de Deus, para mim, é um conforto e um refrigério, porque ela diz que o seu pão e a sua água será certa, a sua proteção será certa. Espadas se levantarão contra os cristãos, mas se quebrarão, e o povo de Deus não será atingido. Olha que maravilhoso isso. Não tem, Sérgio, como eu ter medo das profecias. Todas as vezes que eu estudo as profecias, eu apenas entendo que eu preciso me preparar hoje para coisas que vão acontecer, mas que a proteção do povo de Deus é certa. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso, né? E uma pergunta aqui para você, que muitas pessoas confundem essa parte, que vai se encaixar com isso também. É aqui que muitas pessoas falam assim, mas esse tempo dessa tribulação, essa grande tribulação, porque muitas pessoas ficam acreditando, não, mas e agora nós estamos, né, na guerra aí atualmente, né, que está acontecendo aí, vai ter terceira guerra mundial, será que nós estamos nos princípios das dores? As pessoas, eu vejo que elas confundem muito o começo, né, os princípios das dores com a grande tribulação. E até um versículo que a gente já estudou, em cima desse versículo aqui que eu vou ler, você dá um desfecho legal aí para nós. Que fala lá em Mateus 24, que ele fala assim, primeiro no 15 ele fala, quando pois virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. E lá no 21 ele diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Olha só a pergunta, hein? Na mira da verdade, né? Na mira da verdade. Muito bem, Sérgio, olha que pergunta interessante. Aqui a gente consegue, Fabrício, abordar 2 situações extremamente importantes. Primeira delas, a gente vai se atentar a uma palavrinha-chave aqui. Mateus 24, eu vou reler aqui. Diz assim, e este evangelho será pregado por todo mundo para o segundo advento. Veja que Jesus é muito enfático, ele fala este evangelho, é um evangelho específico, não é qualquer evangelho. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje nós temos o evangelho da prosperidade. Eu até vou dar uma palhinha aqui um pouquinho de hebraico bíblico, né? Um pouquinho de hebraico moderno e bíblico, mas assim, é importante a gente ter um pouquinho da base do hebraico, porque algumas situações nos colocam em desconforto com a própria leitura. Porque quando a gente lê um salmo muito conhecido, Sérgio, o salmo muito conhecido diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê esse verso, Sérgio, de maneira superficial, a gente entende que se eu me entregar a Cristo, nada vai me faltar, vou ter um bom emprego, vou ter uma boa casa, eu vou ter saúde. E muitas vezes a gente é decepcionado com isso, porque eu me entrego para Jesus e eu acabo perdendo meu emprego, eu acabo ficando doente, acabo batendo o carro. Como assim? Parece que a palavra de Deus está me enganando, porque infelizmente alguns líderes religiosos acabam distorcendo esse verso com a teologia da prosperidade, que venha para Jesus, que se você tem um carro você vai ter 2, se você tem uma casa você vai ter 3, se você está doente você vai ser curado. E não é isso que o texto diz. Quando a gente vai para o original hebraico, Sérgio, o texto, a tradução correta seria o Senhor é meu pastor que não me faltará. O verso original diz que é o Cristo que não vai me faltar. Logicamente, a consequência de um Cristo que não me falta, se for da vontade dele, ele vai suprir as minhas necessidades. Mas há uma diferença muito grande do Senhor é meu pastor e nada me faltará, do o Senhor é o meu pastor que não me faltará. Então veja que este evangelho específico... E que nem nós comentamos, às vezes não tem vírgula, aquilo que você falou muito também. Bem, o hebraico mesmo, o hebraico original, né? Quando a gente vê ali dos 5 primeiros livros e assim por diante... É um pouco maluco, vamos assim dizer, não tem consoantes, não tem vogais, são só consoantes, não tem vírgula, não tem ponto, mas é o idioma que Deus escolheu se revelar à raça humana. Hoje nós temos o hebraico moderno, que já tem as maçoréticas, que facilita um pouquinho fazendo o trabalho das vogais e ajuda um pouquinho na compreensão, né? Mas mesmo assim, se a gente fizer uma análise mais profunda, mesmo sem entender o hebraico,
a gente consegue aqui compreender o que Deus tem para mim e para você. Por exemplo, nossa tradução, este evangelho específico, não é qualquer evangelho, é um evangelho específico. Como que eu vou saber, Sérgio, qual é esse evangelho específico que o próprio Cristo está falando? Olha a sequência do verso. O verso 15 diz assim: quando, pois, virdes ou ouvirdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha o quebra-cabeça. Cristo diz assim: quando este evangelho for pregado a todo mundo, será o segundo advento. Não qualquer evangelho, um evangelho específico. E agora ele mesmo vai dar a solução de qual é esse evangelho. Repito o que nós estudamos no assunto passado. Quem é que tem o direito de fazer as interpretações bíblicas? Bíblia explica a Bíblia, ponto final. Por mais bem intencionado que eu, Adam, seja, você, Fabrício, nós somos sujeitos a erros e falhas. Muitas vezes, mesmo bem intencionado, talvez eu interprete um texto de maneira errada e acabe desencaminhando as pessoas, mesmo sem ter a intenção de desencaminhá-las. Agora, quando eu me baseio que Bíblia explica a Bíblia, eu tenho uma segurança de que Deus não erra. E que a Bíblia explica da Bíblia, é o próprio Deus fazendo as explicações. Então, Cristo Jesus usa essa metodologia. Ele fala que este evangelho vai ser pregado a todo mundo e agora ele vai dar o desfecho. E no verso 15 ele diz: quando ouvirdes do abominável da desolação. E eu pensei, cara, abominável da desolação, que negócio louco é esse? E aí Jesus complementa, de que falou o profeta Daniel. Ou seja, não precisa se aventurar em algum outro lugar. Tentar ficar apurando o que é isso. Ele deu o desfecho. E aí, Sérgio, quando a gente vai para o livro de Daniel, capítulo 11, capítulo 12 especificamente, fala sobre a abominação da desolação. E Daniel pega a abominação da desolação e joga nas mãos de João lá da ilha de Patmos, que falam dos mesmos assuntos, mesmo vivendo uma distância de tempo muito grande, em épocas diferentes e lugares diferentes. E quando a gente entende que Daniel fala sobre a abominação da desolação e que João faz um link direto com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e assim por diante, a gente começa a montar o quebra-cabeça e a gente descobre qual é o evangelho específico que Cristo Jesus mencionou, que é o evangelho sobre uma mensagem um pouco dura. Como eu mencionei, vai na contramão do mundo. É uma mensagem sobre a verdade presente. Lembra mesmo você? Sim. Verdade presente. Qual é a verdade presente dos nossos dias? Noé tinha uma verdade presente, o dilúvio. Podia pregar outras coisas? Sim, mas o dilúvio era a mensagem presente, urgente da época dele. Na época dos discípulos, a verdade presente e urgente deles é que aquele homem, de fato, era o Messias, era o Filho de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, tinha uma verdade presente, né? Justificação pela fé, verdade presente. A verdade presente dura por toda uma eternidade, mas ela tem um ápice do seu cumprimento da sua mensagem. Hoje, a nossa verdade presente é esse link que Jesus falou, um evangelho específico, de qual falou Daniel. Daniel fala do mesmo assunto que João, e João revela para mim e para você o assunto que está dentro do santuário celestial, que a gente entende a luz e sombra do santuário terrestre. Então veja, Sérgio, como é um quebra-cabeça. Eu não posso, Fabrício, pegar a palavra de Deus, simplesmente abrir, não que Deus não possa se revelar assim, simplesmente abrir, ler e glória a Deus e aleluia, e ser uma pessoa mais emocionada do que racional. Não há nada de errado com as emoções, mas o próprio Deus fala através de Jeremias, capítulo 17, verso 19. Tome cuidado com o seu coração, pois ele é desesperadamente corrupto. Então Deus está falando para mim, Adam, tome cuidado com as suas emoções, porque você é corrupto, o seu coração é corrupto. Tente ser um pouco racional, porque quando a gente entende todo esse contexto, a gente vê razão. A gente precisa ter razão. Quando eu estou num culto, um bispo, um pastor, um padre, um ancião, ele fala alguma coisa e eu lá do meu banco grito aleluia, aleluia, eu estou confirmando o que ele está falando. Mas será que de fato o que ele está falando tem coerência bíblica? Será que de fato eu estou entendendo o que esse líder religioso está falando? Opa, eu preciso ter as minhas emoções, mas eu preciso ser racional, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, ele é um Deus racional. Olha que interessante isso. E não há nada de errado, Fabrício, a gente perguntar o porquê para Deus. Sim. Você já ouviu aquela frase clichê assim, o verdadeiro cristão nunca pode perguntar o porquê, mas sim o para quê. Direto falam. É lindo isso, de fato, é linda a fé de quem não pergunta o porquê, mas o para quê. Mas a gente pode perguntar para Deus o porquê de uma maneira humilde, de uma maneira que realmente eu quero entender. Porque se eu não puder perguntar para Deus o porquê,
eu vou ter um grande problema. Porque o próprio Cristo, Filho de Deus, quando estava no Getsêmani, por 3 vezes ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, em carne humana, a sua natureza não divina, mas humana, estava perguntando para Deus o porquê. Não de uma maneira arrogante, querendo dar um checkmate, mas para entender humanamente Deus, o porquê disso. Então, Sérgio, quando a gente vê alguns assuntos aparentemente polêmicos, de uma maneira muito humilde, nós podemos sim perguntar para Deus, numa oração, num estudo bíblico, racional, coerente em Deus, o porquê disso? Isso não faz muito sentido. Me mostre à luz da sua palavra o porquê disso. E Deus tem resposta para todas as perguntas. Creia nisso. Amém. Legal, Fabrício? Show de bola. É isso aí. Eu vejo assim, Fabrício, que esses assuntos proféticos, eles são um pouquinho mais complexos, né? Como a gente mencionou no estudo passado, quando a gente estuda os evangelhos, ele é uma leitura de uma história ocorrida. Quando a gente vê a história do dilúvio, do êxodo do Egito, é só a gente ler e compreender a história. Entre aspas, é um pouco mais fácil da gente compreender. Embora entre linhas, Deus tem muitas mensagens a nos dizer. Mas quando a gente vai para os livros proféticos, não é apenas uma leitura, é um estudo. A gente precisa cavar um pouco mais fundo, porque as profecias trabalham com muitos símbolos. Símbolos que não somos nós que vamos interpretar. Símbolos que a própria palavra de Deus vai interpretar. Mas, para que eu entenda esses símbolos, eu tenho que estudar e encaixar as pecinhas desse quebra-cabeça. Ok? É isso aí, Sérgio? Temos tempo ainda para bater mais um papo? Temos sim. Legal? Olha aí. A primeira pergunta, então, nós respondemos, né, Fabrício? A questão de que mais pessoas nascem do que se convertem, Deus vai fazer realmente esse chacoalhão do planeta Terra e as pessoas vão realmente dizer: uau, algo incomum está acontecendo. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós precisamos entender as profecias. Agora, qual é o segundo passo depois desse chacoalhão? Será que já é o advento de Jesus? Será que já é a volta de Jesus? Olha que interessante, capítulo 7. E aqui vem uma parte extraordinária. Qual é o título, Fabrício, do teu Apocalipse? Do teu capítulo 7 de Apocalipse? Porque, lembram-se vocês que nós lemos Apocalipse capítulo 6 e o verso do 12 até o 17, Deus chacoalhando o planeta Terra, avisando que algo está para acontecer. E esse tema aqui é polêmico, né? Justamente nesse contexto vem o título do capítulo 7. Leia, por favor, aí, o título. Os 144 mil selados de Israel. Uau, 144 mil. Você que está em casa, alguma vez você já ouviu um sermão, uma palestra, uma apresentação, um seminário só sobre os 144 mil? Olha que interessante. Será que Deus colocou por acaso esse assunto dos 144 mil na palavra? Tipo, só para preencher o espaço? Tem pessoas que acham que é a religião deles que são os 144 mil. Exatamente. Existe, Fabrício, muito sensacionalismo em cima desse assunto. Se é um número literal, se é um número simbólico, se é só um grupo de pessoas que vai ser salvos. Existem várias especulações em cima disso. Mas a pergunta sempre é: eu respeito o que o pastor, o padre, o bispo menciona sobre esse assunto. Mas a minha pergunta é: o que a palavra de Deus fala sobre os 144 mil? Ponto final. O que a Bíblia diz sobre os 144 mil? Ponto final. Esse é um assunto que a gente precisaria, logicamente, de um outro bloco, um outro programa para a gente abordar só os 144 mil. Mas eu quero chamar a sua atenção para o momento em que surge os 144 mil. Não vamos mencionar quem são, né? Mas o fato é um grupo de pessoas que existe, porque Deus escreveu aqui. Quando surgiriam esse grupo dos 144 mil? Lá na Idade Média? Lá no passado? Num futuro distante? Quando surgiriam os 144 mil? São imortais ou não são? Veja que interessante. Quando a gente entende que o capítulo 6 de Apocalipse é o desfecho, Sérgio, dos 7 selos, a gente percebe que os 144 mil eles estão dentro do contexto dos 7 selos. Isso é muito importante. Por quê? A gente é levado a pensar que quando acaba um capítulo, por exemplo, acabou o capítulo 6, começou o capítulo 7, acabou o assunto anterior e começou um novo assunto. Como você mencionou, quando a gente vai para o original, hebraico, grego, aramaico e assim por diante, não trabalham com vírgulas e acentos e
E, inclusive números, né? A palavra de Deus foi escrita de maneira corrida. Não tinha capítulo 1, verso 2, verso 3. Não há nada de errado, Sérgio, nos capítulos e nos versículos. Não é um pecado ser humaninho ter colocado capítulos e versículos. Isso é uma maneira de logística que nos ajuda a ler a palavra de Deus. Eu falo com o Fabrício, Mateus 24:14, ele vai lá, capítulo 24, verso 14, facilita a nossa vida. E não há nenhum mal nisso. Mas em algumas situações, Sérgio, os capítulos atrapalham. Este é um dos casos. Por quê? O capítulo 6, ele fala sobre os selos. Quando chega o capítulo 7, nós somos levados a pensar que acabou o assunto do capítulo 6, e agora, porque é um novo número, um novo capítulo, começou um novo assunto. Até porque tem um novo título, 144.000. Opa, acabou o assunto dos selos, começou um novo capítulo, um novo título, é um outro assunto. Mas não, lembrem-se vocês que não existe números. Então, significa que o assunto dos 144.000 ainda continua dentro do contexto dos selos, especificamente dentro do contexto do sexto selo. Olha só, leia em casa aí, capítulo 6 e o verso 12, o título diz assim, o sexto selo. Agora olha lá no capítulo 8, o que diz o capítulo 8, o título? O sétimo selo. Veja que o sétimo selo está lá no capítulo 8. Isso significa, Fabrício, que o capítulo 7 inteiro está dentro do contexto do sexto selo. Isso significa, Sérgio, que o assunto dos 144.000 está imerso no sexto selo. Os 144.000 não estão no primeiro selo, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Os 144.000 estão dentro do sexto selo. Sabe esse momento que a gente comentou que Deus vai chacoalhar o planeta Terra para avisar a raça humana que algo grandioso, estupendo está para acontecer, que é o advento de Cristo? Dentro deste contexto é que surgem os 144.000. Olha que informação preciosa. Agora olha que interessante, o que diz o verso 2 do Apocalipse 7. Essa é uma expressão que aparece pela primeira vez em toda a Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros e pela primeira vez Deus usa essa expressão. O sexto selo, Sérgio, eu falo que para nós hoje é o mais extraordinário. Vários acontecimentos dentro de um contexto. Eu trabalho de uma maneira muito organizada. Eu sempre imagino que vai acontecer esse evento, depois esse, depois esse, depois esse. Eu gosto de colocar sempre numa linha sequencial. Então, de repente, vem a Bíblia e me mostra assim, Adam, calma, filho, tem uma ordem, porque eu sou um Deus de ordem. Mas em algumas situações, vários eventos vão acontecer ao mesmo tempo. Isso é meio maluco. Por exemplo, o sexto selo é um deles. Vários acontecimentos dentro de um único evento. E olha o que acontece dentro do sexto selo. Além de surgir os 144.000 justamente nessa época, diz assim o sexto selo, o capítulo 7, o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? O selo de Deus. O selo do Deus vivo. Cara, que expressão maravilhosa. Pela primeira vez em toda a Bíblia, aparece a expressão, o selo do Deus vivo. Sérgio, Deus não mencionou sobre o selo de Deus, lá nas 7 igrejas, porque talvez isso confundiria eu e você. Deus não comentou sobre o selo de Deus lá no capítulo 4, na visão do trono. No capítulo 5, na abertura do início dos selos. Ele não comentou no primeiro, segundo e terceiro selo, quarto selo que tem cavalos, para não confundir. Deus, por sua autoridade e organização, ele escolhe mencionar o selo do Deus vivo justamente dentro do contexto do sexto selo, porque ele está dizendo para mim e para você assim, Fabrício, filho, Adam, Fabrício, preste atenção, porque o selamento de Deus vai acontecer no tempo determinado, vai acontecer dentro do contexto do sexto selo. Olha que importante isso. E agora eu pergunto, será que não devemos, eu e você então, entender o ciclo dos selos, os ciclos de 7, não devemos entender as profecias para estarmos orientados nessa logística de Deus? Lembra-se você, Sérgio, que no nosso bate-papo passado a gente usou até o exemplo, infelizmente, do conflito da Rússia e da Ucrânia, né? Se nós estamos em meio a uma guerra literal de arma, o mínimo do mínimo que eu devo ter de consciência é em que lado eu estou dessa guerra. Em que lado eu estou dessa guerra? Qual o motivo dessa guerra? Quais as estratégias do inimigo, inclusive?
Qual é a nossa estratégia? Porque se eu não entender e não tiver todas essas informações, qual é a chance de eu ser abatido na guerra? É quase certa. Eu vou ser um perdido no meio da guerra. A chance de eu ser abatido é certa. E aí vem uma informação importante. Pode até parecer um pouco assustador para você que está em casa. Quando nós estudamos a palavra de Deus, não é errado a gente também estudar um pouquinho as estratégias do inimigo, de Satanás mesmo. Eu tenho que entender a maneira que Satanás trabalha, porque Deus revela isso. Deus revela a maneira que Satanás trabalha, porque Deus é um Deus de amor. Ele quer me proteger das estratégias de Satanás. E se eu estou em meio a um grande conflito, se eu estou em meio a uma guerra, é inteligente eu entender a maneira que o inimigo trabalha, para eu conseguir desviar, me proteger e me defender. Então a gente precisa entender. Exemplo, a gente tem um seminário, uma palestra só sobre os anjos. A classe dos anjos, Sérgio. Os anjos do mal, 1/3 dos anjos se rebelaram com Satanás, os anjos do bem, querubins, serafins, anjos da guarda e assim por diante. Quando a gente entende esse conflito cósmico e sobrenatural, uau, você começa a se orientar no meio dessa guerra. Isso é muito importante. Então olha só quantas informações a gente tem só no sexto selo. É o momento do selamento do povo de Deus. E aí vem uma grande questão, Sérgio. As pessoas, elas ficam muito preocupadas, Fabrício, em descobrir qual é o selo de Satanás, qual é a marca da besta, qual é o significado do 66. Não é? Faltou um 666. Qual é a marca da besta? Mas eu não vejo as pessoas preocupadas em querer saber qual é a marca de Deus. Você quer saber qual é a marca do inimigo, que é importante? Mas primeiro você tem que saber qual é a marca de Deus, a verdadeira. Porque isso, todos os bate-papos a gente deixa uma frase marcante. A do estudo passado foi: Jesus não vem para salvar ninguém, ele só vem para buscar os que já estão salvos. Isso é muito importante. Na segunda volta. A nossa vida espiritual tem que estar em dia. A nossa frase de impacto hoje vai ser essa: Satanás não cria nada, ele copia tudo. O único que é criador é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Só Deus é todo-poderoso, só Deus cria as coisas. Satanás não cria nada, ele copia tudo. Logo, quando a gente vem para essa questão da marca de Deus, Satanás não vai criar uma marca, Satanás vai copiar uma situação. E a minha pergunta é: qual é a marca de Deus? Se eu descobrir a marca de Deus, logo Satanás vai tentar copiar a marca de Deus, uma falsa marca. Olha que interessante essa logística. Sérgio, eu te pergunto, tem como eu falsificar uma nota de R$3? Não tem. Eu posso criar uma nota de R$3, mas falsificar algo que não existe não faz sentido. Eu só posso falsificar um tênis da Nike porque existe o tênis da Nike. Agora, se não existir o tênis da Nike, eu não consigo falsificar. Eu não consigo falsificar uma nota de R$3 porque não existe uma nota de R$3, mas eu posso falsificar uma nota de R$50 porque ela existe. E aí eu pergunto, a nota falsa de R$50, ela é muito diferente da nota verdadeira? Não. Ela é tão parecida, que engana muitas pessoas. Olha que sério isso. A marca de Satanás, que é o 666, que não é esse número literal escrito na testa de ninguém, essa marca, ela é tão parecida com a de Deus, que engana muitos cristãos, que mesmo dentro de uma igreja, achando que estão louvando a Deus, estão dando méritos para a marca de Satanás. Olha que forte isso. Eu gostaria de ler um texto, inclusive, que está no livro de Mateus, para reforçar isso. Seria legal, né, Fabrício, se a gente tivesse aí uma maneira de perguntas. Bate-resposta. Respostas aí, né, Sérgio? Mas vamos ver, né? Quem sabe o podcast avança. Capítulo 7 de Mateus. 7. Esse verso, para você que está em casa, para nós aqui, para o Sérgio, né? Na minha concepção, ele é um dos versos mais fortes de toda a Bíblia. Porque aqui Deus ele não usa meias palavras. Deus vai na jugular, vai direto ao ponto. Olha só que forte, falando das igrejas. Lembram-se vocês do número que a gente relatou no estudo passado, que hoje são mais de 44 mil religiões usando a mesma Bíblia? Com o CNPJ, fora as clandestinas. É muita igreja para uma Bíblia só.
Um corta cabelo, outro não corta, um guarda sábado, outro guarda domingo, um doa sangue, outro não doa sangue, um adora santo, outro não adora. É muita confusão, é uma Babilônia muito grande. E olha só o que Deus menciona sobre toda essa confusão, esse barulho dentro da igreja. E existe uma estratégia muito bem posicionada sobre isso. Por exemplo, Fabrício, a gente, se eu não me engano, a gente abordou no assunto passado a primeira estratégia de Satanás para com o povo de Deus. Lá na Idade Média, de 538 a 1798, a Idade Escura da Santa Inquisição Papal, foram mais 50 milhões de mártires, né? Crucificados de ponta cabeça, jogados para os leões, ateado fogo em fogueiras em meia praça. Todo mundo que era pego com a Bíblia era morto. A estratégia de Satanás era: ninguém vai ter acesso à Bíblia. Quem tiver aí o interesse da palavra de Deus, eu vou matar. E ele fez isso lá na Idade Média, os 1260 anos da Idade Escura. Mas os livros de história relatam que o sangue dos mártires era como semente. Um mártir morria pela palavra de Deus, surgiam milhares de outros. Porque isso começou a chamar a atenção das pessoas. Uau, o que tem de tão interessante nesse livro que essa pessoa está dando a vida dela por esse livro? O que tem de tão interessante? Então a estratégia de Satanás não funcionou. Quanto mais mártires ele matava, mais cristão ele matava, outros mais e milhares surgiram. Então Satanás, infelizmente, ele teve a ideia mais inteligente e mirabolante dele. Eu não vou mais perseguir os cristãos, agora eu vou me infiltrar no meio deles. E eu vou fazer da igreja uma confusão. E ele conseguiu, infelizmente. Mais de 44 mil religiões, um falando mal do outro, um brigando com o outro, pessoas defendendo placas de igreja, esquecendo o verdadeiro cristianismo de lado, esquecendo o próprio Cristo de lado. Eu vejo as pessoas mais interessadas em defender a placa da igreja do que defender a Cristo Jesus ou o próprio caráter refletindo de Cristo. Isso é muito interessante. Tanto é que um dos livros que mais me impactou nas minhas leituras foi o livro que eu mencionei com você, Fabrício, e o título é Igreja, a melhor estratégia de Satanás. É triste falar, mas infelizmente a igreja, entre aspas, tem sido uma estratégia boa de Satanás, uma confusão dentro da igreja. Não estou falando mal da congregação, porque é um conselho de Cristo, uma atividade que o próprio Cristo fez congregar. Nós precisamos e devemos congregar. Precisamos congregar. Eu não vou congregar numa igreja para ser salvo, mas eu congrego para agradecer a Deus por ter me salvo. Eu congrego para aprender o que Deus tem a me ensinar, ok? Mas a igreja é um lugar de pessoas falhas assim como eu. Agora olha o que diz esse verso, referente às igrejas. Diz assim, verso 20, referindo-se sobre o segundo advento, a volta de Jesus. Capítulo 7, verso 20 diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Só aqui a gente já eliminava boa parte das mais de 44 mil denominações. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas olha o que diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia? Na volta de Jesus, Sérgio. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expulsado demônios? Em teu nome não fizemos grandes e muitos milagres? Então Jesus, lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Olha que forte isso, Sérgio. Deus está falando assim, pessoas dentro de uma igreja, que naquele dia do segundo advento vão falar assim: Senhor, eu não fiz milagres, não expulsei demônios, não tenho o ministério da música, o ministério da dança, o ministério da profecia, eu não tenho pregado, não sou pastor, eu estou dentro da igreja fazendo a tua obra. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer assim: filho, eu não te conheço, se aparte de mim. Olha que forte isso. Isso significa que infelizmente existem igrejas e pessoas dentro de igrejas trabalhando para Deus, mas usadas pelo inimigo. Isso é forte. Na minha visão, esse é um dos versos mais fortes de toda a Bíblia. Que não estão pregando este evangelho. Essa é a palavra-chave. Este evangelho. Satanás hoje, ele não quer muitas vezes te tirar da igreja. Muitas vezes ele quer te usar na igreja para ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas e para desencaminhar pessoas usando a própria palavra de Deus. E isso é muito forte, Sérgio, porque quando a gente vai para o contexto de Cristo Jesus,
no deserto da tentação, a gente não vê Satanás tentando desvirtuar a mente de Jesus da palavra de Deus. A gente vê Satanás usando a própria palavra. Satanás, usando um texto bíblico de maneira distorcida para desencaminhar a Jesus. Então, Sérgio, isso significa que hoje pode ter um líder religioso que usa de fato um verso bíblico, mas de maneira distorcida, sendo usada pelo inimigo? Isso pode acontecer? É o que acabamos de ler. Pessoas dentro da igreja, supostamente fazendo milagres, mas que Jesus Cristo abomina e deixa de lado. Isso é muito forte. Por isso eu vejo, Fabrício, que hoje a nossa maior preocupação não é eu e você ficarmos assim, quem é trigo, quem é joio. Não, esse não é o nosso papel. Se eu ficar dentro de uma igreja dizendo quem está errado, quem está certo, eu estou pegando Cristo Jesus, tirando ele do trono dele, de rei dos reis, juiz e advogado, e falando para Jesus assim: Jesus, deixa que eu sento no trono e deixa que eu separe o trigo do joio. Não, esse é o papel de Jesus. O meu papel é eu cuidar para que eu não seja joio, para que eu não seja pedra de tropeço. Eu tenho que cuidar para eu se tornar um trigo. Isso é muito forte também. Forte demais. E esse é o nosso bate-papo de hoje aí, né? Eu não sei se tem mais alguma peculiaridade. Eu estou até com um pouco de receio de começar nos outros assuntos. Porque vai puxando para outros. Fechamento da Porta da Graça, da sequência dos 144 mil. Porque qualquer brechinha disso se estende o assunto e... nós vamos ter que puxar o Adam aí para ser sócio do podcast. Vamos fazer mais algumas aí, né? Dá pra gente fazer. Já deixar aí, né, pro povo. Mas eu gostaria, Fabrício, se você me permitir, de deixar duas inquietações, entre aspas, na sua mente. A primeira delas, 144 mil, a gente já deu uma palhinha. Quem é esse grupo? Por que Deus menciona sobre eles? É um número literal? É um número simbólico? Para que serve? Deus colocou ali só para preencher um espaço em vazio na Bíblia? Ou eles têm uma finalidade? Qual é a finalidade dos 144 mil? Esse é um assunto muito importante, a gente precisa entender, porque os 144 mil eles surgem no período em que eu e você estamos vivos, 2022 em diante. E o outro gatilho que eu vou deixar aqui para nós é algo que talvez vai deixar você agora surpreso. Eu, em todo o tempo que eu tenho me debruçado nos estudos proféticos, eu falo isso com dor no coração, mas eu nunca ouvi um sermão, uma palestra, uma apresentação sobre esse estudo. Isso é triste, porque esse é o assunto da verdade presente, é o assunto ápice da volta de Jesus. Olha só, anote aí em casa, Daniel capítulo 12, abre aí, Fabrício, fazendo um favor, Daniel capítulo 12, olha só que interessante. Não quero criar discórdia, tá? Mas ainda não pergunte para o seu pastor, que talvez ele se atrapalhe um pouco, talvez vai criar discórdia, mas é um assunto importante. Não vou nem dizer polêmico, porque é um assunto importante. Daniel capítulo 12. Qual é o título dessa leitura, Fabrício? O tempo do fim. O tempo do fim. O que a gente vai ler agora? É para que época? Idade Média? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira? Antes de Jesus Cristo? Babilônia, Grécia, Egito? Para que período que é Daniel 12? O tempo do fim. Eu creio que nós estamos vendo o tempo do fim. E olha o que diz o finalzinho de Daniel 12, o capítulo 11 capítulo 12, o verso 11 e o verso 12, para a gente fechar o nosso bate-papo. Verso 11 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Já ouvimos no nossa conversa de hoje essa expressão? Já, Mateus. Abominação desoladora. Já ouvimos isso, né? Lembra que o próprio Cristo Jesus, em Mateus 24,14... Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. O próprio Cristo falou sobre isso. Mas olha só, dois números interessantes que vêm após essa leitura. Diz assim: e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Você já ouviu um sermão, uma pregação, uma palestra sobre os 1290 dias de Daniel 12? Que é legal a pessoa linkar e ver que ele fala que é após a grande desolação. Então, depois do chacoalhão, isso vem, Adam? Ou estou confuso? Tá perfeito, cara. Nós vamos ter que fazer mais um só pegando esse tema também. É incrível, é incrível. Não é um número da cabecinha do Adam ou de alguma igreja. A palavra de Deus está falando assim:
haverá 1290 dias. Que 1290 dias são esses? E olha só o verso 12, mais intrigante ainda. Bem-aventurado que espera e chegará até os 1335 dias. Cara, que sensacional isso. 1290 dias e 1335 dias depois da abominação da desolação. Primeiro, precisamos entender a abominação da desolação que Cristo Jesus falou, sobre um evangelho específico. Depois disso, esses dois números, 1290 e 1335 dias. Alguma vez você já ouviu um sermão sobre os 1290 e 1335 dias? Eu acho difícil, porque infelizmente esse é um assunto pouco explorado, pouco estudado. Mas o capítulo 12 diz que esse assunto é para que tempo? Lá para o passado? O tempo do fim, cara. Para a nossa geração, para a geração que vai contemplar Cristo Jesus apontando nas nuvens dos céus. Quando Deus chacoalhar o planeta Terra e as pessoas ficarem assustadas, elas vão chegar assim: Fabrício, 1290, 1335 dias, me explica isso, cara, porque eu estou assustado. Será que eu e você vamos saber explicar isso, ou nós vamos estar tão assustados quanto elas? Essa é a preocupação. Ou também, vamos pensar um outro paralelo, a pessoa não se preparar porque não está sabendo a data também. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fica naquele, não, eu tenho tempo, que é o que você vê hoje o crente moderno, né? Muito que ele bem. acha que sempre tem tempo. Eu vou usar duas parábolas, né, que era costume de Cristo Jesus, uma dessa referente ao tempo e a do garotinho para a gente finalizar mesmo agora. Uma delas é assim, Sérgio, imagina só que eu estou no ponto de ônibus esperando, né, como se diz aqui em Curitiba, né, o busão, né? É o busão. Para ir trabalhar. E o horário do meu ônibus é às 9 horas. Eu estou esperando. Eu chego no ponto de ônibus 10 para as 9. Eu posso sentar no banco, dar uma distraidinha e olhar no meu celular? Cara, teoricamente eu até posso, porque o horário do meu ônibus é às 9. Eu estou às 10 para as 9. 5 para as 9. Eu posso dar uma distraída, dar uma olhadinha para o lado? Teoricamente sim. 9 horas. Eu posso me distrair? Cara, é preocupante, porque é 9 horas, é o horário do ônibus chegar. Mas o ônibus não chegou. 9h05, 9h10. 9h10, cara, você pode ter o luxo de se descuidar e olhar para os lados? Não. 9h10, 9h15, o tardando o noivo, o tardando o ônibus, é o momento que você tem que estar mais atento, porque a qualquer momento ele pode chegar. Se tinha um tempo que eu podia descuidar, era antes das 9 horas, entre aspas. Agora, depois do horário, é o horário que eu tenho que estar atento. Este é o momento que nós devemos vigiar e orar e estudar, para não ser pegos desprevenidos. Né? Muito bem. O desfecho é, uma vez eu escutei a história de um garotinho e eu achei muito interessante. Esse garotinho, Sérgio, ele tinha um livro de histórias em quadrinhos, onde a história de quadrinho tem lá o herói e o vilão. E esse garotinho, ele começou a leitura, mas esse garotinho ele ficou de coração apertado, porque todas as vezes que esse garotinho ele lia uma página, ele via que o herói dele só apanhava, o vilão só batia no herói dele, e o garotinho começou a ficar triste. Então o garotinho ele fez algo muito interessante, ele colocou o dedo na página que ele estava lendo e foi lá para o final do livro. E lá no final do livro, como todo bom livro de histórias em quadrinhos, o herói vence. E quando ele voltou para a leitura dele, onde estava o dedinho, todas as vezes que o vilão batia no herói dele, o garotinho dava uma risada e dizia assim: se você soubesse o que eu sei do final da história, você não contava a vitória antes do tempo. Olha só que interessante. Eu e você, Fabrício, nós temos esse livro. E o final desse livro tem o desfecho dessa história. O desfecho dessa história, em Apocalipse 17, o verso 13 diz assim, sobre o tempo de angústia, fala: tem estes um só pensamento, os malfeitores, e oferecem o poder e a autoridade à besta, né, ao anticristo. Vai ser um tempo difícil, mas a parte do final diz assim, verso 14: pelejarão eles, esses malfeitores, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os achados e chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O final do livro, o final da história diz que os últimos dias vão ser de turbulência, mas Cristo Jesus, o Cordeiro, não vai vencer o grande conflito, ele já venceu o grande conflito, e os eleitos e fiéis, filhos deles, que estarão com eles, também vencerão. Essa é a mensagem
de final aqui do nosso bate-papo. Os que estarão com Cristo Jesus neste momento vencerão junto com o Cordeiro. Amém? Amém. Que poderoso aí. E vamos ter que fazer, acho que eu vou fazer uma enquete aí pra galera, ó. Se vocês curtirem bastante, comentarem aí, fala pro Adam aí o que vocês querem na próxima. Se vocês querem aí sobre os 144 mil, o fechamento da Porta da Graça, diz aí pra nós aí nos comentários, que com certeza nós vamos trazer ele de novo. Só que queremos aí teu like. Show de bola. Então curta o canal, compartilhe, ative o sininho e te agradecer, Adam. Só que eu não vou fazer aquela como se fosse uma despedida, porque a gente sabe que você vai vir direto aí com nós. Mas muito obrigado aí mais uma vez, é um prazer. Foi show de bola. Quebrando de novo o protocolo, Fabrício, podemos finalizar com uma oração? Vamos lá. Pai, nós colocamos na Tua presença esse tempo, Pai, nesse segundo episódio, Pai, dessa série que nós estamos fazendo aqui do Apocalipse. Nós cremos que terá mais ainda, Senhor, porque nós sabemos que é a pregação do tempo presente, Pai. Pessoas precisam ser impactadas por essa palavra e nós aqui, como boca de Deus, queremos poder passar para pessoas da melhor forma, Pai. Então abençoa o Adam, abençoa a vida do Sérgio, abençoa a vida de cada um, Pai, que está nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe.